E hoje a gente tem um tema interessante, que é falar de um filme e do que esse filme pode nos ajudar a compreender, a entender sobre as nossas emoções. O Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual. Eu estou aqui com meu querido amigo, irmão Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Saulo, bom dia para todos. Tem um público fiel aqui que almoça com a gente toda quinta-feira, fazendo essas reflexões maravilhosas do Odisseia Academy. Então, sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Muito bom, né? A gente já está, esse momento da gente quinta-feira é um momento muito gostoso, né? O podcast é algo mais leve, mais tranquilo, a gente vai conversando sobre temas do Odisseia Academy, e hoje a gente tem um tema interessante, que é falar de um filme, e do que esse filme pode nos ajudar a compreender, a entender sobre as nossas emoções. O filme, acho que a maioria de nós já viu, principalmente quem tem criança pequena, já viu esse filme algumas vezes. Eu tenho criança pequena e grande, mas eu já vi várias vezes também. É o filme Divertidamente. Não sei se vocês já viram, quem está acompanhando o podcast ao vivo, coloca aí no chat para a gente saber quem já assistiu esse vídeo, esse filme ou não, que hoje a gente vai tratar dessa temática. E, Haroldo, a gente gosta muito de filme, né? Tanto você quanto eu. Sim, a gente adora. É um dos nossos entretenimentos, mas é um entretenimento que, quando nós estamos assistindo um filme, a gente fica sempre atento a uma lição, a uma informação, porque tem muito filme que traz informações, lições importantes para a gente. E esse parece que tem algo diferente, porque ele se baseia numa pesquisa, num trabalho científico que foi realizado sobre as emoções. Você que está fazendo doutorado nessa área, qual é a base científica que sustentou, que deu origem ao filme Divertidamente? Foi interessante, Saulo, que eles consultaram o Paul Ekman. O Paul Ekman é um norte-americano que se destacou muito mesmo na área da pesquisa das emoções, embora, Saulo, ele tenha concentrado a sua pesquisa nas 5 emoções básicas e na expressão facial das emoções. Esse foi o foco do Paul Ekman. E estudou com grandes cientistas, grandes autores, pesquisadores da área das emoções, mas essa foi a grande especialização dele. A virtude do Paul Ekman é que ele popularizou o tema, ele trouxe esse tema, essa abordagem mais científica, ele popularizou isso. E, para você ter uma ideia, até o Dalai Lama fez um projeto junto com ele, né? Ficou tão encantado com essa abordagem do Paul Ekman. Então, realmente, ele se tornou o pesquisador mais conhecido, né? E a gente fala, né, Saulo? Nós temos a gente conta essa história, esse contexto histórico aí das emoções, no nosso curso Emoção Plena aqui do Odisseia Academy. Exato. Tem um capítulo lá que fala do orientador, do Paul Ekman, que fala da origem aí dessa teoria das emoções, né? Então, a gente tem um capítulo muito legal sobre isso no nosso workbook do curso Emoção Plena. É isso aí. E, Haroldo, a gente fala muito de emoção básica, né? Você mencionou a expressão, e as pessoas às vezes utilizam emoção como uma palavra que envolve várias coisas, né? Mas do ponto de vista científico, de profundidade, emoção, tecnicamente, tem um significado, né? E quando você falou assim, emoção básica, que o Paul Ekman identificou 5, o que são essas emoções básicas? O que a gente pode entender? Depois eu vou falar um pouquinho, porque parece que não são só 5, como ele colocou, são mais. Vamos falar do que é uma emoção básica e por que é importante a gente entender essa emoção básica, não confundindo ela com os outros elementos, né, com os estados emocionais, com o humor. Mas o que é uma emoção básica?
básica. Exatamente, Saulo. Olha, o Paul Ekman, Saulo, ele partiu de uma ideia, que ele estava pesquisando pessoas de diversas etnias, e ele vem também de uma pesquisa, inclusive tentando entender a emoção nos animais, a expressão das emoções nos animais. Então, quando esses cientistas falam de emoções básicas, eles estão querendo se referir àquelas emoções que você consegue perceber até no seu cachorrinho, até no gatinho que você tem em casa. Então, por exemplo, o seu cachorrinho expressa raiva, ele expressa medo, ele expressa alegria, ele expressa surpresa, a emoção surpresa, né? Ele fica surpreso, a gente até percebe isso, né? Então, essas emoções básicas seriam, assim, universais, seriam os elementos mais fundamentais. E depois, quando você examina, por exemplo, espécies que são mais complexas na cadeia evolutiva, como os chimpanzés e depois os seres humanos, esses seres vivos são capazes de expressar emoções mais sofisticadas, mais complexas, né? Então, o básico aí é uma oposição ao complexo, né? O básico é que todo ser vivo tem, todo ser vivo, e as complexas, aquelas que são típicas de seres que apresentam uma complexidade psíquica maior, como a espécie humana, né? É essa a ideia do Paul Ekman. E essas emoções básicas, né, elas têm sempre um papel positivo, né? E é interessante que a gente lembra do filme, porque ali tem o personagem raiva, né? Que é aquele vermelhinho lá. Exatamente. E aí a gente pode... Porque as pessoas pensam assim, olha, raiva é uma emoção negativa, é ruim sentir raiva, a gente não pode sentir raiva. E aí vem o Paul Ekman, que é um pesquisador, e coloca essa como uma emoção básica, coloca num filme. Ou seja, essas emoções básicas, elas têm um papel que é sempre positivo. Como é que a gente pode entender isso? Né? Que a gente pode... Isso é legal no filme, Saulo. Eu acho que esse filme ele traz duas contribuições assim que são gigantes. A primeira é mostrar que as emoções são fatores de sobrevivência dos seres vivos. Sobrevivência. Então, eu sem querer dar spoiler, mas vai chegar um momento lá que vai tentar retirar uma emoção da menina, né? E aí o que acontece? Ela perde a capacidade de interagir. O que a gente fala isso? Ela fica disfuncional, ela perde a adaptabilidade. Então, o que isso nos revela? Nenhuma emoção pode ser retirada. Nenhuma emoção é uma erva daninha que você vai arrancar. Né? E lá é legal, não vamos dar spoiler aqui, porque quem não viu, a gente quer que a pessoa veja o filme, né? Mas lá no filme, será arrancada, tem uma proposta de arrancar da menina uma das emoções dela, né? Que é interpretada como uma emoção ruim, uma emoção má, que tem que ser arrancada. E aí o filme vai nos mostrar que isso não existe. Todas as emoções têm um papel evolutivo. Todas as emoções têm um papel na sobrevivência do ser. Então, essa é a lição grandiosa do filme. Né? Onde está o problema? No desequilíbrio das emoções, não está na emoção em si. Então, o problema está quando eu permito que aquela emoção comece a predominar excessivamente em todas as circunstâncias. Porque cada emoção é adequada para uma circunstância específica, né? E normalmente, né, Haroldo, a emoção em si, ela é um fenômeno muito rápido, né? A persistência do estado emocional é algo que precisa ter um componente aí, que é um componente que nós acrescentamos ele, né? Exatamente. Eu lembro daquela recomendação que os nossos avós davam, né? Olha, se você está com raiva, conta até 10 que a raiva passa. E é verdade, né? Porque a emoção básica, ela tem um período de atuação muito rápido.
O que faz essa emoção durar mais tempo, né? Não é só o estímulo, né? O que mais que faz essa emoção durar mais tempo? Aí essa é uma outra coisa legal do filme, né, Saulo? Isso que você está destacando, né? Então tem um componente na emoção que é puramente biológico. Puramente biológico. E ele é fruto de bilhões de anos de evolução. Então eu me lembro, Saulo, você deve ter vivido isso também, porque você está muito ligado em empresa, né? No mercado de trabalho das empresas, né? Mas você tinha uma ideia, por exemplo, na década de 70, década de 80, até década de 90, de que quando você chegava na empresa, você colocava o seu crachá, batia o ponto, e aí você abria uma gaveta e ali você guardava suas emoções, guardava todas elas. Fechava a gaveta com seus objetos pessoais, e aí você iria trabalhar, porque o ideal do profissional era um profissional parecendo aqui o Spock, lá do Star Trek, né? Do Jornada nas Estrelas. Um indivíduo puramente racional, só o intelecto, ele não tem emoção, ele não reage, né? Isso não tem ciência nisso, isso é fantasia, né? Isso não existe. Isso não existe. Então, tem um aspecto da emoção que é automático, que é biológico. E é engraçado, Saulo, por exemplo, se você enxergar um cão feroz vindo na sua direção, em 9 milésimos de segundo, você já está produzindo cortisol na suprarrenal e está espalhando por toda a sua corrente sanguínea. Ou seja, você não está controlando isso conscientemente. Isso está sob o controle do sistema nervoso autônomo, é automático. Agora, tem uma parte da emoção que é psíquica. Aí tem a ver com a sua memória, tem a ver com as experiências que você viveu, tem a ver com a sua criação, tem a ver com as suas ideias, com seus valores, com seus hábitos. Essa parte, depois que a emoção automática dispara, é que essa outra parte vem e acopla. Mas ela acopla 30, 40 é muito depois do disparo, né? É muito depois. Haroldo, e você citou um exemplo aí que eu vou te contar uma história minha quando eu era adolescente. A gente voltava do colégio e no caminho do colégio para casa tinha uma casa que tinha um cachorro muito bravo, só que o cachorro ficava do lado de lá do portão. Então a gente passava lá, o cachorro começava a latir, né? E pra gente, assim, era festa, né? Adolescente, né? De vez em quando a gente ainda provocava um pouquinho o cachorro, né? Ele latia, a gente tranquilo, porque não tinha problema, ele estava do lado de lá. Um dia a gente estava voltando do colégio, e aí, eu não sei o que aconteceu, o portão, a hora que o cachorro bateu no portão, o portão estava aberto, e ele saiu para fora. E assim, a reação foi tão instintiva que eu lembro da gente ver o cachorro saindo do portão e acordar na outra quadra. A gente nem tomou consciência. É muito rápido, né? Você não tem controle no sentido do que o seu organismo faz a hora que você está diante de um estímulo que causa, por exemplo, um medo, né? Por quê, Saulo? Isso é bonito, né? Porque se você tivesse o controle consciente dessa reação, até você tomar uma decisão, o cachorro já tinha te engolido. Já tinha te engolido. Então, tem uma sabedoria, né? Há um automatismo que foi construído ao longo de bilhões de anos. Agora, olha que coisa interessante, Saulo. A nossa racionalidade, ela tem 30 mil anos. 30 mil anos. Assim, para ser otimista. Se você quiser pôr mais um pouquinho, 50 mil anos. É o tempo do Homo sapiens racional andando sob duas pernas e começando a cultivar e começando a ter comportamento do que a gente chama que é um comportamento humano. Isso tem 50 mil anos. Então, quando nós estamos falando desse automatismo que tem bilhões de anos, que existe no seu cachorrinho, que existe numa bactéria. Olha que interessante, Sal.
Você coloca uma bactéria numa cultura, você pinga uma gota de antibiótico, ela afasta. É um ser unicelular, olha isso. É uma célula e ela se afasta. Ela tem uma reação de medo, que é a reação de fuga. Está lá na bactéria. Então, não dá tempo de tudo você raciocinar, de tudo você analisar. Esse é um processo sofisticado que demanda tempo. E para as exigências de sobrevivência, nós temos o sistema emocional. Agora, veja, é aí que é importante dizer, né, Sal? E o filme vai mostrar isso. Nós não podemos confundir emoção com comportamento. Então, eu posso sentir a emoção raiva, eu posso experimentar a emoção raiva e eu não tenho controle sobre a minha raiva. Mas eu tenho controle sobre o meu comportamento. Isso eu tenho. Então, o fato de eu experimentar a emoção raiva não significa que eu preciso me comportar de uma forma violenta. São coisas distintas. Elas interagem, mas são coisas distintas. Então, não dá para a gente falar assim, eu sou violento por causa das minhas emoções. Não. Eu sou ansioso por causa da minha emoção antecipação ou da minha emoção medo. Não. Aí tem a ver com como eu regulo, como eu lido com as minhas respostas emocionais. E isso é fundamental, né, Haroldo? Porque a gente não pode cair no extremo de achar que a gente é totalmente sujeito às emoções e nem achar que a gente pode controlá-las até o nível biológico, né? Exato. O que são estratégias que é uma coisa que eu poderia recomendar para as pessoas? A gente tem um conteúdo grande, mas para quem está acompanhando aqui, o que a gente poderia dizer para as pessoas que é uma boa estratégia para começar a, não vou dizer controlar, mas dar um direcionamento melhor para essas emoções quando elas surgem? O que uma pessoa poderia fazer? Alguém, por exemplo, que está nos assistindo, que está nos ouvindo e está sendo vítima aí de um estado emocional constante. Sequestro emocional. Que, aliás, é um tema do Goleman, né, no Inteligência Emocional. O Daniel Goleman, né, no livro Inteligência Emocional, ele criou essa expressão, né, sequestro emocional, que é muito interessante, né? A primeira coisa, Saulo, o primeiro passo é conhecer o sequestrador. Primeiro passo, a gente tem que ter uma intimidade com as nossas emoções. Agora, veja, quando eu digo isso, eu não estou falando um conhecimento teórico da emoção. Não é isso. Eu dificilmente tem alguém aqui nos ouvindo, dificilmente tem alguma pessoa que não saiba o que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza, né? Nós, seres humanos, sabemos exatamente o que é isso, né? Talvez a gente não conheça com profundidade científica, técnica. Para isso tem o curso Emoção Plena, aqui no Odisseia Academy, que dá esse conhecimento para a pessoa. É só ela matricular lá no curso que ela vai ter essa formação mais profunda. Mas todos temos uma ideia geral. Mas a questão não é essa. A questão, Saulo, quando a gente fala assim, tem que conhecer as emoções, não é a emoção abstratamente, é conhecer o que deixa o Saulo com raiva. Eu saí da discussão, eu saí daquela discussão abstrata, o que é raiva, e agora eu estou começando a me perguntar quais circunstâncias ativam a raiva em mim? Quais pessoas com mais frequência me deixam com raiva? Que tipo de situação específica me faz perder o total controle do meu comportamento, despertando em mim uma raiva gigantesca? E isso é o que nós estamos falando aqui de primeiro passo. Você saber. Identificar quais são aqueles estímulos que podem disparar aquela emoção. Fantástico. E não só um estímulo, Saulo, mas contextos. Por exemplo, você fala, olha, tem uma situação específica no meu casamento, na minha relação afetiva,
que toda vez que se repete, eu experimento um nível de raiva muito grande e geralmente eu não consigo controlar meu comportamento. É isso. É isso. Porque não é a raiva abstrata. É como a raiva se expressa em você. Então tem pessoas, Saulo, que dizem assim, olha, eu não fico bem quando eu estou com fome. Aí quando eu estou com fome, eu começo a ter raiva, o meu humor fica alterado. A pessoa já identificou. Fala, identifiquei que no momento assim que eu estou com fome, eu estou mais fragilizado. Nesses momentos eu estou mais fragilizado. Então, o primeiro passo é esse, Saulo. Porque se eu não faço esse mapeamento, eu sou assim, chapeuzinho vermelho andando na floresta e o lobo mau perseguindo, né? Eu estou ali distraído, não tem jeito. Eu vou ser pego, eu vou ser vítima do sequestro emocional. Fantástico. Haroldo, eu quero abordar um pouquinho uma relação que o filme traz entre emoção e memória, mas eu queria aproveitar que a gente está aqui ao vivo no podcast e eu vou trazer algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando agora, tá? E olha, você que está nos acompanhando ao vivo, se você tiver alguma pergunta sobre a temática que a gente está abordando no podcast, fica à vontade, coloca aqui no chat, eu estou aqui, a equipe está monitorando, para a gente poder abrir esse espaço também no podcast para responder as perguntas das pessoas que estão aqui conosco. Eu vou começar com a Vera, e ela diz o seguinte, podia falar da relação de sistema autônomo com o pânico? Sim, né? Isso é bacana, Vera, a gente explica bem lá no workbook do Emoção Plena, né, que é o curso do Odisseia, e a gente explica lá que você tem dois grandes, isso didaticamente falando, dois grandes sistemas, que é o sistema de alarme e o sistema de recompensa. Esses dois sistemas estão sob o comando do sistema nervoso autônomo. Então, significa que você não tem controle consciente sobre isso. Então, o sistema de alarme é toda vez que algo, uma pessoa, uma situação, uma circunstância, qualquer elemento do ambiente, externo ou interno, pode ser uma memória sua, uma lembrança, coloca em risco sua sobrevivência, adaptabilidade e preservação, física ou psíquica. Aconteceu isso, dispara o sistema de alarme. E é o caso do pânico. Então, veja, eu começo a disparar medo. Em situações concretas e reais. Tudo bem. Mas com o tempo eu começo a viciar esse sistema. Então, diante de uma situação de perigo, eu começo a acionar de maneira desproporcional meu sistema de alarme. Daqui a pouco, além de estar acionando de forma desproporcional, eu começo a acionar quando não precisava. Olha que interessante. Além de ser desproporcional, eu começo a acionar em situações que não tem perigo, não tem ameaça nenhuma. Daí um tempo, o meu sistema está disparado, é um alarme, ele está disparado. Esse é o pânico. Então, nesse momento, possivelmente eu já estou vivendo uma síndrome do pânico. Então, meu sistema de alarme, ele está disparado. Então, se uma pessoa falar assim, bom dia, a pessoa já tem um sobressalto como se fosse um assaltante com uma arma na mão. Ela reage com a mesma intensidade a um bom dia mais alto, com a mesma intensidade que uma pessoa reagiria a um assalto à mão armada. Percebeu? Então, desregulou. Né? Aquilo foi acionado tantas vezes, foi acionado de modo indevido, na intensidade indevida, que
que aquilo virou um hábito disfuncional. Esse é o adoecimento. Excelente. Né? É igual um carro, pessoal. Vamos imaginar né? Um veículo que está com aceleração desregulada, o carro está acelerando acima, o motor vai esquentar, vai dar uma pane, né? Excelente. Haroldo, tem uma pergunta aqui da Ana Paula que eu acho muito interessante, ela até chama, a pergunta acaba que chama atenção para um aspecto. Gente, eu vou dar só um pequenininho spoiler do filme aqui, mas eu acho importante, porque o filme trata com 5 emoções básicas, né? Medo, raiva, nojo, alegria, tristeza, e a gente sabe que elas não são, isso aqui não são todas as emoções básicas, né? Existem outras emoções básicas que não foram abordadas no filme, talvez porque o pessoal não tenha achado interessante, ou porque a pesquisa não estava avançada a esse ponto, porque senão seria aquela sala de controle ali, estaria cheia de gente. Ia ficar difícil. Não ia ficar difícil. O filme não ia ficar legal, não ia ficar gostoso de colocar em filme, né, Saulo? Tem isso também, né? Mas, ó, para você que vai assistir o filme, que já assistiu, na nossa cabeça tem mais personagens do que aqueles que estão lá dentro da cabecinha da menina. Né? Na verdade, Saulo, o Robert Plutchik, que foi o professor do Paul Ekman, ele que criou essa teoria, chama teoria psicoevolucionária das emoções. Então, ele que sistematizou. No sistema dele, ele previa que as emoções vêm em pares. Por exemplo, alegria, tristeza, surpresa, antecipação. E ele previa 12 emoções básicas, 6 pares. Né? Só que, por incrível que pareça, nos escritos dele, Saulo, ele deixou registrado só 8. Ficou faltando 2 pares, né? E aí... E esses pares estão lá... Estão aqui no Odisseia. A gente foi lá, resgatou a teoria original e a gente completou. Então, aqui no Odisseia a gente tem as 12 emoções primárias, as 12 primárias em pares, do jeitinho que está na teoria original lá do Plutchik. Mas é claro, eu acho que não compromete o filme. O fato do Paul Ekman ter se concentrado em 5 não compromete, porque se você entende bem essas 5, Saulo, você já está no caminho de compreender as outras, né? Muito bom. Não, e isso que você falou é importante, né? Compreender as emoções não necessariamente significa você fazer um estudo intelectual sobre isso, mas é se conhecer. É entender os seus estados emocionais e o que dispara aquilo. E aí, por isso, a Ana Paula tem uma pergunta interessante. A ansiedade ruim está em qual sentimento? Medo? Porque aí, é por isso que eu trouxe a pergunta, né? Porque, que legal, na verdade, as pessoas pensam que a ansiedade tem a ver com medo, mas, na verdade, ela está ligada a outra emoção. Então, tem uma metáfora aqui que a gente usa que é muito bom de entender. Olha, quando você olha para a tabela periódica, aí tem lá, você fala, olha, aqui o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio, um próton e um elétron. Olha, aqui tem o oxigênio, 8 prótons, 8 elétrons. Então eu estou olhando para os átomos. Isso são as emoções. As emoções básicas, as emoções primárias. Agora, da mesma forma que os átomos se combinam, as emoções também se combinam para formar emoções complexas, Saulo. Elas se combinam. E quando a combinação fica mais complexa ainda, surgem os sentimentos. Então, o sentimento é quando, além da combinação de átomos, que são as emoções, entra também pensamentos, ideias, valores, crenças, hábitos, aí vira sentimento. E quando isso perdura por um bom tempo, essa mistura se transforma em estado de humor. Então a gente tem que distinguir esses 3 níveis. Vou dar um exemplo simples. Sentimento, ciúme. Então, tem medo no ciúme? Tem uma pitada de medo, né? Tem medo de perder, medo, né?
Tem raiva no ciúme? Tem. Tem uma pitada de raiva, né? Tem uma pitada de tristeza no ciúme? Tem. Então, veja, ciúme não é uma emoção primária, básica. O ciúme, além das emoções, tristeza, raiva, medo, nojo, além de combinar emoções, no ciúme você tem pensamentos, memórias vividas, crenças. É um sentimento. É um sentimento. Então ele é muito mais complexo do que uma emoção simples, uma emoção primária. Ele é mais sofisticado. Por isso que é mais difícil lidar com ele. Né? Então eu acho que isso ajuda para a gente... Ansiedade já é estado de humor. É um nível mais complicado, mais complexo ainda do que o sentimento. Porque na ansiedade, além de uma mistura de emoções, além de crenças, valores, ideias, memória, experiências, ainda tem comportamento. Ainda tem hábito. Então, ansiedade é estado de humor. É o elemento mais complexo que existe. Por isso que ele é difícil. Não adianta você trabalhar apenas uma emoção. Na ansiedade tem um conjunto de coisas. É bem complexo. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta aqui. Tem uma questão que eu ainda quero que a gente converse um pouquinho aqui, que é a relação entre emoção e memória, que aparece no filme de uma maneira muito bonita. Vamos para a última pergunta. Tem outras perguntas aqui, gente, mas sempre vão colocando aqui, porque aquilo que a gente não responder aqui no podcast, depois o pessoal anota e a gente pode responder nas redes sociais também, a gente pode, então acompanhe o Projeto Odisseia. A Rosemary diz o seguinte: minha fisionomia demonstra minhas emoções, não consigo disfarçar. Isso é um problema? Não, isso é sobrevivência. Se não fosse isso, você não teria sobrevivido. Por exemplo, se você não conseguisse identificar no cachorro que ele está com raiva de você, o que ia acontecer? Ele ia te morder. Imagina um cachorro que não expressa as emoções na face dele. Você não sabe se ele está com raiva, você não sabe se ele está alegre. Falando de cachorrinho, né? Eu tenho um aqui que é exatamente desse jeito, viu? O Tobyzinho aqui, ele vai com aquela carinha bonitinha, a pessoa olha para ele, acha que ele tá tranquilinho, na hora que ela vai passar a mão, ele morde, sem latir, sem nada, ou seja, é um perigo. A gente tem que andar com ele com a coleira curta, porque ele vai agir sem expressar, a pessoa não vai perceber. Então, Saulo, essa foi a grande pesquisa do Paul Ekman. O Paul Ekman se concentrou em 5 emoções, essas 5 aí, porque essas são emoções que aparecem muito na face, na fisionomia. Então, você olha para uma pessoa, você consegue identificar na hora se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está com nojo. Aquela cara de nojo, né? Você consegue identificar. Por isso que ele trabalhou com elas. Porque é mais fácil de você medir, de você identificar. Né? E ainda bem que a gente expressa algumas emoções no rosto, né? Senão não teria como relacionar, Saulo. Imagina, né? Nós temos uma coisa, por exemplo, né? No caso das pessoas que têm o transtorno, que estão no espectro do transtorno de espectro autista, elas têm dificuldade, né? Dependendo do grau do autismo, num grau muito elevado, muito grave do autismo, essa pessoa não consegue identificar a emoção do outro. Ela não consegue ler, ela não sabe. Então, o autista grave, ele olha para o seu rosto, ele não consegue ler, ele não sabe se você está triste, se você está com raiva. E isso gera o quê? Muita dificuldade para ele interagir. Olha, e aí ele acaba se recolhendo, ele fica mais fechado para se proteger, porque ele não consegue ler. Ele olha para o seu rosto, ele não sabe se você está alegre, se você está triste, se você está gostando, se você não está gostando. E olha, quem quiser ter um exemplo assim bem lúdico sobre isso, tem uma série na Netflix chamada Uma Advogada Extraordinária,
que é uma série coreana que fala de uma advogada que é autista. Que E tem fantástico. uma cena inicial que ela ganha um presente e do pai, um suéter muito bonito, e aí ela tem lá no armário dela as carinhas para representar como é que ela deve demonstrar o que ela está sentindo, porque ela não tem uma conexão clara com o que ela sente, o que o outro sente, a expressão que tá. Então tem lá a carinha de feliz, de triste, de raiva. É muito interessante. Quem quiser conhecer um pouquinho, é uma série muito gostosa também, vale a pena. Essa série é Haroldo, fantástica. queria falar um pouquinho sobre uma coisa que no filme aparece muito, que é a relação entre as nossas emoções e as memórias, né? Porque tem todo um castelo, tem ilhas ali. E qual é a relação entre emoção e memória? Saulo, o núcleo da memória, o núcleo das nossas memórias são o componente emocional. O componente emocional é o núcleo de toda a memória. Que é mais ou menos assim, Saulo. O nosso cérebro, eu estou falando da memória orgânica, né? Da memória dessa existência corporal aqui, né? Vamos para a gente delimitar. Então, a memória que está arquivada no nosso cérebro. Ele tem que etiquetar, Saulo, porque não adianta só ele guardar a experiência. Ele tem que etiquetar a experiência. Então, a gente chama essa etiqueta de valência. Então, ele diz, quando a gente teve uma experiência, memorizou aquilo, uma palavra, um fato, uma circunstância, um rosto, né? Você precisa pôr uma etiqueta assim. Isso é perigoso? É bom ou ruim? É perigoso? Eu devo tomar cuidado com isso? Ou isso aqui é bom? Eu posso ficar relaxado, né? A gente chama isso de valência. Essa etiqueta de valência é o componente emocional da memória. É o componente emocional. Então eu olho para uma fisionomia e falo assim, lembrei desse fulano. Aí você fala, lembrei desse fulano. Lembrei. Sinal de que essa fisionomia recebeu uma etiqueta assim, perigo. Agora você fala, nossa, lembrei do fulano. É que aquela fisionomia foi etiquetada com, nossa, foi legal, uma experiência muito boa que eu vivi, né? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né, como um todo, ele tem essa estratégia para ficar fácil de recuperar. Porque imagina assim, Sal, imagina você tá andando, fazendo uma caminhada num bosque, numa mata, aí encontra um tigre, né? Uma onça pintada, aí você olha e fala, eu lembro desse bicho, é a onça pintada. Será que é bom ou será que é ruim? Você já foi comido, acabou. Já era. Não pode demorar para recuperar a memória, né? Então ele já separa a memória. Isso aqui tem que lembrar rápido, porque isso aqui é perigoso, você tem que se proteger, né? Isso é uma coisa importante. Né? Como que, às vezes, nós podemos criar um hábito, Saulo, de enfatizar demais essas memórias de perigo, de medo, de dor. Né? E aí isso pode nos encaminhar para um processo de depressão, de ansiedade, que é exatamente isso, né? Um dos elementos, um dos vários elementos, é exatamente colocar acessível demais todas essas memórias. Muito bom. E quando a gente pensa eu gostei do que você falou, né, do rótulo, da valência que a gente coloca das nossas experiências, porque muitas vezes a experiência do perigo na selva, ela é bem óbvia, né? Mas as experiências que a gente vive hoje no nosso cotidiano, homens, mulheres, modernos, essas experiências, elas não são tão óbvias assim. Então a gente tem um certo grau de liberdade em relação a que tipo de rótulo que a gente coloca nas experiências, não temos? Tem. E aí, Saulo, entra o grande trabalho do equilíbrio das emoções. O grande trabalho que a gente propõe aqui no Odisseia, que é o Emoção Plena. Qual o trabalho? Eu tive um casamento onde eu vivi experiências de nojo, de medo, de raiva, eu sofri muito, eu me feri muito. Então agora
todos os relacionamentos que eu tiver vai ser igual a esse primeiro. Opa, calma lá, né? Calma lá. Calma lá. Como é que é? Não, homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Qualquer relacionamento que eu tiver, eu vou viver isso. Então veja como que algo que era funcional, algo que te protege, pode se tornar em algo que te adoece. A maneira como você acessa, a maneira como você lida com algo que é funcional. Na essência, você ter arquivado essa memória, ainda bem que você gravou todas essas memórias de dor. Porque se você não tivesse gravado essa memória, você seria ingênuo para sempre. Nenhum ser humano, Saulo, iria adquirir isso, nenhum ser vivo. Nenhum ser vivo iria adquirir experiência se não arquivasse memórias de dor. Mas eu tenho que tomar cuidado como eu lido com as minhas memórias de dor. Talvez por um processo, né? Talvez não dê tempo da gente falar hoje aqui, mas a gente pode deixar isso para um próximo podcast, se o pessoal achar, porque a gente extrapola essas experiências. A gente transforma uma coisa que ela é real, ela tem esse rótulo, mas ela está temporal, geográfica e pessoalmente delimitada. E aí a gente extrapola isso para outros ambientes, outras pessoas e outros tempos, né? Então, Saulo, isso é tão comum que a gente fala assim, brasileiro é assim. Não, os brasileiros que você conviveu com eles. Cuidado, porque tem 200 milhões. Você não se relacionou intimamente com 200 milhões de brasileiros. Você se relacionou intimamente com alguns brasileiros. Você tem algumas amostras. É claro que tem uma estatística, né? Alguns comportamentos que são mesmo de massa, que a gente consegue identificar. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essas generalizações, né? Para eu não transformar minha experiência particular em uma verdade universal. Porque aí eu me fecho. Eu me fecho para novas experiências. Eu me fecho para novas vivências. Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, um tempo muito bom, passa rápido, né? Esses nossos 45 minutos, a hora que a gente vê já chegou no final. Tem só uma referência aqui que eu gostaria de trazer para a gente poder ter seus últimos comentários aí, Haroldo. A Terezinha diz o seguinte: como trabalhar essas dimensões com as crianças? E aqui eu só vou reforçar a importância disso, porque quando a gente traz essa temática para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quando a gente leva para as redes sociais, quando a gente traz no curso, é para que as pessoas possam também ajudar aonde elas estão, né? Porque é importante que a gente construa pessoas que sejam alfabetizadas emocionalmente. E às vezes a gente alfabetiza as nossas crianças com relação ao intelecto, mas a gente não alfabetiza as crianças com relação a como lidar com as suas emoções, entender essas emoções e desenvolver respostas mais funcionais. O que você teria para dizer para a gente, Haroldo? Saulo, essa questão das crianças é uma discussão séria, profunda, e que a gente faz aqui no Odisseia Academy, né? É uma discussão que a gente teve a coragem de trazer para o Odisseia Academy. Nós alfabetizamos as crianças. Alfabetizamos. Elas aprendem a ler, elas aprendem a escrever, a gente manda os nossos filhos para a escola, eles ficam 18, 20 anos estudando. Mas as nossas crianças, os nossos filhos, não recebem nenhum tipo de alfabetização emocional. Então, esse é uma grande lacuna. É uma grande lacuna no processo de formação de seres humanos. Né? Então, veja, a escola é maravilhosa, a gente precisa formar mão de obra mesmo, é óbvio, né? Não tem sentido discutir isso. As professoras e os professores fazem um trabalho maravilhoso, mas as professoras e os professores, eles mesmos, as pedagogas, os pedagogos, as diretoras, os diretores de escola, eles estão clamando
por um tipo de alfabetização que é a alfabetização emocional. Colocar no currículo das escolas um processo de formação emocional, em que você possa conhecer suas emoções, você adquira habilidades, adquira estratégias para lidar com as suas emoções, né? Você consiga se equilibrar emocionalmente, consiga lidar com as outras pessoas, com as emoções das outras pessoas. E isso, Saulo, isso é um treinamento que é igual à escola. Isso demanda 15, 20, 30 anos da vida. É uma jornada. Não adianta eu te dar um livrinho de emoções e você vai ler ali e está alfabetizado emocionalmente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que tem graus de inteligência emocional. Né? Porque eu preciso de prática, é uma jornada. Né? Então não é, eu acho que assim, quando nós montamos, né, você e eu, fundamos o Odisseia Academy, a gente fundou com esse propósito. Uma escola digital, uma escola online, que pudesse alfabetizar o ser humano nessa dimensão afetiva, cognitiva, comportamental. Emoção plena, mente plena, ação plena. Uma escola que possa dar conta dessas dimensões. Não só da intelectual, da mão de obra, mas dessas dimensões. E aqui a gente fala da jornada da plenitude. O que é a jornada da plenitude? É uma jornada em que eu mergulho nos meus processos emocionais, cognitivos, comportamentais. Coração, cabeça e mãos. Essa é a proposta do Odisseia, né? É por essa razão que a gente está nesse podcast, né? A gente está conversando aqui por isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, se você não conhece o Odisseia Academy, assina o canal, liga o sininho, deixa seus comentários, siga a gente tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e também no TikTok. A gente tem conteúdo também que está sendo disponibilizado no TikTok. E eu queria pedir para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, aquelas que estão ouvindo a gravação, deixem as suas perguntas, deixem seus comentários, porque esse momento aqui é o momento da gente conversar de maneira leve, mas sobre assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, ao que te preocupa, e o meu papel do Haroldo aqui é exatamente a gente poder trazer informações, esclarecimentos que possam te ajudar a ter uma vida plena, uma vida mais saudável, não sem dificuldade, que a gente sempre tem, mas que a gente sabe enfrentá-las. Muito bom, acho que o podcast hoje foi extraordinário, fica aí a recomendação, a gente deu várias recomendações, assista o filme divertidamente, assista a série Um Advogado Extraordinária e continue acompanhando a gente. Saulo, eu queria agradecer a todos esse momento tão gostoso que está se tornando uma tradição aqui no Odisseia, o nosso podcast, né, com reflexões tão bacanas, né? E quem ficou interessado, gente, se aproxime do Odisseia Academy, né? Venha conhecer mais, venha saber um pouco mais dessa jornada. Eu tenho certeza que algum conteúdo aqui vai tocar você e é exatamente o que você precisa ouvir, exatamente aquela reflexão que você precisa fazer para mudar um pouquinho aí o curso da sua história, o curso da sua vida. Né? É a nossa esperança.